Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto sobre o controle do mundo, né? O mundo e o controle, porque você vai ver que o ser humano é um animal. A gente não tem diferença nenhuma entre um animal, de um gato, de um cachorro, de outro animal qualquer. O ser humano, ele é muito tem um tá no seu próprio ego, né, de querer ser melhor do que o animal, os próprios animais, e querer ser melhor do que o outro ser humano, né? Sendo que, na verdade, nessa face da Terra não tem ninguém melhor do que ninguém, que seja animal ou um ser humano. O que tem mesmo de melhor, o que existe aqui nesse planeta Terra de melhor, de todos nós, que é melhor e que é puro e que é um Deus, verdadeiro Deus, é o Sol, viu? Porque o Sol é um fogo mesmo que se você colocar na sua cara no Sol, vai queimar todinha, viu? O grande Deus da humanidade é a natureza, né? Que é o Sol. Esse Deus ninguém consegue, ser humano nenhum, animal nenhum, consegue destruir essa natureza. E que são inexplicáveis, né? E que não precisa, eles são um grande Deus que não precisa de ser humano para poder defender, né? E nem para existir. E nem para provar que existe, né? Porque você vai ver, ninguém consegue tampar o sol com a peneira. O que eu vim conversar com vocês aqui é sobre o controle do mundo. Que muita gente fica falando sobre... Enfim, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês poderem ter uma noção do que eu quero chegar nesse assunto. O mundo, gente, as pessoas, os animais são irracionais, até os animais, eles precisam de um controle, né? E a mesma coisa somos nós, seres humanos. Nós também precisamos de um controle. E esse controle está... Os animais não têm controle de governo e nem controle religioso, né? Porque os animais não têm essa vida como a gente tem de seres humanos. Mas a gente, ele também, né? Não consegue, os animais não conseguem fazer a maioria das coisas que a gente faz, seres humanos. Mas nós, seres humanos, conseguimos fazer muitas coisas. Mas precisamos também ser controlados, assim como eles também precisam, né? Os animais também precisam ser controlados várias vezes, mostrar enfim, ter regras, né? Ter leis. E nós seres humanos, também precisamos dessa lei, porque somos animais, sim. Somos os animais, sim, que estamos aqui nesse planeta Terra. E essas pessoas que estão aí na governadoria, no presidente, enfim, aquele povo já antigo já, né, que já percebeu isso na governadoria, para chegar à governadoria, direitos humanos, essas coisas, já sabe, já percebeu que nós temos um instinto de animais. E para isso a gente precisa de controle. E para isso eles tiveram que construir o governo, teve que construir as leis, os direitos humanos, teve que construir. Tem muita gente, tô falando isso, gente, porque tem muita gente que não raciocina isso, acha que as coisas que acontecem é só por acaso mesmo, sabe? Sendo que, na verdade, a religião, o governo, a política, tudo isso foi para controlar a polícia, policiamento, essas coisas, regras, tudo isso, governo, polícia, religião, tudo isso, todas essas regras foram para controlar o ser humano. Não é só apenas fisicamente. Quando você faz alguma coisa de errado, você é punido fisicamente, né? Mas só que essas regras, elas também, elas, a gente somos controlados tanto fisicamente, tanto mentalmente, porque a religião também mexe com a nossa mente, com o nosso cérebro. E a gente somos tão animal que a gente precisa da religião, das divindades que foram criadas aí, ó, por pessoas, pra gente deixar esse instinto animal que a gente temos, né? A gente se controlar e não ter tantas. Para isso teve que criar os governos, as religiões, né? Para poder controlar o ser humano. Porque a gente é tão, mas tão animal, né? A gente precisa ser controlado. Se a gente não tivesse e vou chegar nesse assunto. Não funciona. Foi criado, funciona e também ao mesmo tempo não funciona. Porque para alguns precisam muito. Tem muitas pessoas que precisam, necessitam da religião, por exemplo,
para ser controlada mentalmente, para deixar de fazer essas coisas erradas, que tem desejo, que é um instinto natural do ser humano. E precisa mesmo, necessita da religião para poder ser mais bonzinho. Já o lado mal que a religião traz é que pessoas que não precisam, não necessitam. Já é bom, já é uma pessoa legal, uma pessoa boa, que não precisa de religião para fazer o bem, nem nada mais. Mas ela vai para a religião e vira trouxa. É isso. Porque se ela tem pessoas que precisam daquela religião, daquele controle mental, né? E ao mesmo tempo tem pessoas que não precisam, né? Essas pessoas que não precisam, acabam sendo trouxas. E essas pessoas que precisam para isso, né? Para controlar os seres humanos, para não fazer tantas besteiras, não assaltar, não roubar, não matar, né? O que? Não estuprar. Mas essas coisas, né? Que você vai ver, que é o controle mental e físico, ele funciona ao mesmo tempo não funciona. Porque quanto mais esse governo, o governo aqui, por exemplo, aqui do Brasil, não funciona, né? Aqui só tem regras mesmo de governo, religião, mas não funciona. Ele diz que segue uma coisa, mas na verdade não consegue cumprir. Nem quem é da religião e nem quem segue e quem nem vive aqui nesse Brasil não consegue fazer as coisinhas certas porque é injustiçado, né? Quando é roubado as coisas, se solta. Quando vai preso depois se solta. Então a justiça, o governo não funciona nesse Brasil e nem a religião também, né? No mundo inteiro, a religião não funciona no mundo inteiro. Mas para algumas pessoas precisam, né? Como eu falei para vocês, tem pessoas que necessitam mesmo dessas coisas para poder ficar mais bom, deixar de fazer as coisas erradas, né? Ficar mais bonzinho, enfim. Eu quero chegar mais aqui nesse assunto. E não funciona, gente. E aqui no Brasil não funciona. Já em outros países funciona, né? Os governos. Né? Os governos nos outros países funcionam até demais. Melhor do que aqui nesse Brasil. Mas aqui não funciona de jeito nenhum governo, viu? E nem religião. Mas é isso, gente. Governo, religiões. Eu tava até falando sobre esse assunto lá no. Tava vendo um Carol Capel, né? Que ela está estudando o comportamento humano. Porque para isso, eles precisam criar a religião, precisa criar os símbolos, né? Para as pessoas, tá na mente das pessoas, que a religião precisa estar na mente das pessoas, e por isso que Jesus e as divindades todas, lá do Karma, nas outras religiões, né? Mitra, Horus, esses deuses são mentais, são deuses mental, que vive e vive e que existe na mente das pessoas. E por isso que essas divindades nunca morrem, porque é uma coisa mental. E que é um assunto que é para outro vídeo, né? Por isso que as pessoas elas precisam lembrar dos símbolos, né? Existem vários símbolos que precisa estar na mente dessa pessoa, né? Que é religiosa, para lembrar das coisas que aconteceu, tipo da cruz, ela lembra do sacrifício, do que? De Jesus, aí começa a ficar bonzinho. E elas precisam, comportamento mental, né? Que mexe com o cérebro das pessoas. E por isso que essas coisas precisam ser criadas por humanos para poder controlar outros seres humanos, né? Para não ter não ficar uma bagunça, né? É isso. É isso que eu tenho que falar. Já falei tudo que eu tenho que falar aqui. Me conta aqui nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo.